Boa noite a todos. Que delícia estar aqui. Bom, né, a gente vê que nós somos uma só família. Aí tem um grupo da família que vem na segunda e tem outro grupo da família que vem na terça. E aí a gente vem nos dois, né, para garantir que a relação fique mais forte. E muito obrigada por mais essa oportunidade. E nós vamos continuar falando de Jesus, não é? A leitura de abertura foi maravilhosa porque nos coloca para refletir mesmo. É muito fácil nós julgarmos e é muito difícil nós nos olharmos. Então, o nosso estudo de hoje, que na verdade não é uma palestra, é um estudo mesmo, é um momento de reflexão a caminho com Jesus. Então, para a gente começar essa caminhada, eu vou pedir que cada um imagine, né, assim, caminhando num local agradável, num local favorito. Tem gente que gosta de praia, né? E aí caminha imaginando, né, aquele mar lindo, as ondas batendo. Quem gosta de campo, imagina um campo florido, um campo verde, né? Quem sabe até uma cascata, ouvindo aquela água caindo. E nessa caminhada, nós vamos caminhar com Jesus. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com Ele, falar o que nós quisermos, porque nós não temos melhor companhia do que Ele. Companhia mais segura para abrir os nossos corações, para falar das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. E nessa caminhada nós vamos nos conhecendo melhor e fortalecendo essa nossa relação com Ele. E é essa a nossa intenção hoje, que nós nos lembremos que o mestre e guia é Jesus. É claro que a gente confia, a gente conta, a gente busca o apoio da nossa família, dos nossos amigos, e a gente vai aprender junto, a gente vai trabalhar juntos o tempo inteiro. Mas o nosso mestre guia é Jesus. Aqueles conhecidos tão famosos, influencers, tem os mais famosos possíveis, mas é necessário que a gente tenha cuidado, porque a gente não sabe direito para onde eles nos levam. De novo, o nosso mestre guia é Jesus. É por isso que essa nossa caminhada ela é muito mais segura. E se a gente observar, Jesus estava sempre caminhando, né? E era entre um lugar e outro, nessa caminhada com o povo, com os discípulos, que as coisas iam acontecendo. Os milagres aconteciam, as transformações aconteciam. E é assim a nossa vida. Nossa vida, na verdade, é uma grande caminhada. E nesse caminho, do momento em que nós chegamos aqui até nós desencarnarmos, nesse período, quantos caminhos nós vamos tomar? Quantas bifurcações, às vezes, a gente tem que decidir para onde vai, não é? Então, é preciso que a gente tenha um bom guia, porque a gente corre um grande risco de tomar o caminho equivocado, se a gente não tiver um bom mapa, uma boa referência. E essa referência é o Evangelho de Jesus. Não tem uma dúvida que nós tenhamos que a gente não possa encontrar a resposta lá. Às vezes a gente não enxerga, né? Mas às vezes está assim. E a gente não vê. Mas não tem problema. Conforme a gente vai amadurecendo, espiritualmente, a gente vai conseguindo ver com mais clareza todas essas lições que vão nos chegando das mais diversas formas. Mas já que nós estamos falando de direções, nós vamos começar com essa citação de Amélia Rodrigues, que está no livro Pelos Caminhos de Jesus. Mas antes de nós lermos, eu queria assim, ressaltar a bênção que é falar português. Porque eu fiz esse mesmo estudo no domingo em inglês, e eu não tive a oportunidade de oferecer os 3 livros como referência, porque o único livro que tinha traduzido dos 3 que eu utilizei era o Boa Nova. Esse já tem? Que maravilha, é novo. Porque eu perguntei a André, esse não tinha ainda. Esse não tem. E Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. Então, veja só, que maravilha. Ou seja, nós temos muito mais recursos.
Seja feliz hoje, tem? Ai, que coisa boa. Mas olha quantos recursos nós temos. Então, assim, é uma bênção. Então, nós devemos ser muito agradecidos de podermos falar o português e ter essa literatura segura para utilizarmos, né? Para nos instruirmos. Então vamos lá, ler um pouquinho de Amélia Rodrigues, que eu amo de paixão, porque a Amélia Rodrigues consegue trazer e criar aqueles momentos, né, de conversa com os discípulos. A gente chega a sentir a brisa do mar quando a Amélia Rodrigues nos fala. Esse livro é de 1980, mais ou menos, na década de 80, esse livro, e a gente vê que é super atual. Para todas as direções existem caminhos. A vida em si mesmo é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas da aventura que alcançam. Na diversidade dos caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus, deixará de alcançar a meta que persegue, a felicidade integral. Ou seja, nós vamos ter os mais diversos caminhos, nós podemos até escolher errado, mas a gente vai voltar ao caminho correto e a gente vai chegar no destino final, que é a felicidade. Então a gente caminha com e a gente caminha para um determinado local. Se a gente caminha com Jesus, nós estamos caminhando na companhia de Jesus para chegar à felicidade. Então nós temos caminhando com, indica, né, o ato de caminhar em companhia de alguém. E a caminho de é o destino que a gente quer chegar. Agora olha só que segurança nossa se nós pudermos caminhar com Jesus na direção da nossa felicidade. Então é esse o nosso grande objetivo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso. É nós estarmos com Ele, seguindo as suas lições, vivenciando as suas lições para encontrar essa felicidade. E aí eu trouxe uma imagem aqui, que eu trouxe com autorização, viu? Essa é uma imagem de Severino Celestino. Não sei se todos aqui conhecem, Severino Celestino é um grande estudioso da Bíblia, das línguas originais, grande conhecedor do hebreu, e ele fazia viagens por Israel, passando por lugares por onde Jesus teria passado, não é? E ele ia com um grupo. E nessa palestra que eu tive a oportunidade de assistir da Federação Espírita da Paraíba, ele mostra esses lugares e ele diz, pode utilizar, por isso que eu estou utilizando. E ele diz assim, na viagem, quando ele passa por um lugar como esse, que é o Mar da Galileia, ele faz oração. Ele faz o evangelho debaixo de uma árvore lindíssima. Imagina você fazer uma viagem como essa, né? E ele nos explica que na linguagem que Jesus usava, caminhar com Jesus não significava, caminhar com não significava simplesmente seguir. Significava que Jesus queria dizer era que nós vivenciássemos aquele que acompanha não apenas seguindo ao lado, mas acompanha vivenciando o ensinamento. E para exemplificar mais um dos caminhos de Jesus, nós vamos ler esse trecho que é de Mateus 4, 18 e 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. E lhes disse, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu ele dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram.
Essa caminhada, esse convite que Jesus faz, é o convite que ele está fazendo a todos nós, a todos os momentos. Humberto de Campos, em Boa Nova, no capítulo 5, intitulado Os Discípulos, ele diz que eles eram os homens mais humildes e mais simples do lago de Genezaré. Mas Jesus enxergava o potencial de cada um, como ele enxerga o potencial de cada um de nós. É como se ele visse, não é? Nós somos aquela semente que está dentro do fruto, que tem o potencial, todo o potencial da grande árvore que vai se tornar um dia, inclusive vai dar frutos. Então Jesus já enxergava neles como já enxerga em nós. Então, qual seria a nossa caminhada? Em que direção nós iríamos agora? Na direção de fortalecer essas sementes para que elas realmente possam produzir essa árvore firme, essa árvore forte, que vai dar frutos salutares. Ou seja, fortalecer o potencial que nós já temos, fortalecer as qualidades que nós já possuímos e transformar aquelas coisas que nós ainda temos que nos é prejudicial. Não sei se alguém conhece: egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência, né? Então essas são coisinhas que estão lá dentro do fruto que precisam ser trabalhadas para que essa árvore cresça mais frondosa. Mas voltando a Severino Celestino, e ele traz um esclarecimento que eu acho assim super necessário, é a diferença entre discípulo e apóstolo. Porque nós precisamos fortalecer também em nós essa nossa condição de discípulo, porque ele define assim: discípulo, aluno ou seguidor que aprende com o mestre. Então nós somos todos alunos, e quando nós conseguimos manter essa postura de aprendiz, nós temos a mente aberta, o coração aberto, e aí nós estamos prontos para receber as mensagens. Ao passo que, se a gente acha que já está pronto, que já sabe tudo, nós fechamos a porta, não é? E o apóstolo é o mensageiro, é o enviado, é aquele que no contexto religioso vai levar a mensagem. Ou seja, todos nós somos discípulos, mas nem todos nós ainda somos apóstolos. Podemos nos tornar apóstolos, mas com certeza somos discípulos. Se nós conseguirmos manter essa postura de aprendiz, esse coração aberto para receber as mensagens que estão aí disponíveis para todos nós o tempo todo. Voltando a falar dos discípulos, vamos trazer aqui, nós vamos trabalhar esse capítulo 5, que nós vamos trazer, cada parágrafo a gente vai falar um pouquinho deles. A gente vai ver que é tão profundo o texto que a gente não vai conseguir cobrir o texto inteiro, então vai ficar de dever de casa, tá? Então a gente vai dar aqui alguns exemplos de alguns parágrafos, e aí o trabalho continua em casa, cada um faz o seu, até porque esse é um trabalho íntimo. Já que a gente tem que refletir se somos nós, como disse a leitura inicial, a gente vai ter esse material fantástico para trabalhar em nós. A nossa, né, assim, quando Jesus fala da simplicidade, quando Humberto de Campos fala da simplicidade, da humildade desses discípulos, ele vem lembrar que Jesus foca no potencial. A nossa sociedade foca no que a gente apresenta de material, não é? E aí a gente corre o risco de perder o caminho. Chega na bifurcação, a gente toma a direção equivocada, porque a gente perdeu o foco do que era realmente importante. Então vamos trabalhar esse texto juntos, e nós vamos ver que esse texto, na verdade, são instruções que Jesus dá aos seus discípulos nessa caminhada que eles vão seguir, né, levando a mensagem do Mestre. Se nós somos tão simples como eles, somos tão aprendizes como eles, essa mensagem é para nós. A gente vai ver que essas instruções são para nós usarmos hoje, cabe certinho no dia de hoje. Então nós vamos começar com esse trecho. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores,
buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. A primeira instrução, que a gente saiba, né, que caminho tomar, e para a gente escolher esse caminho, a gente vai escolher levando em consideração pelo bem de todos. Se a gente não sabe que caminho tomar, se a gente está na dúvida do que fazer, a gente vai se perguntar, isso é bom para mim e para os demais, ou isso é bom só para mim? Se é bom só para mim, eu comecei a ter que trabalhar ali um pouquinho o egoísmo, porque não pode ser bom só para mim. Não tem a menor graça ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho, começa por aí, né? Então não tem a menor graça estar num caminho florido sozinho. Que seja pelo bem de todos. E esse caminho largo, o que é isso? Isso nos lembra a porta estreita e a porta larga. Na porta larga passa tudo, vai o egoísmo, a vaidade, pouco importa, né? Não, é grande, dá para passar tudo mesmo. Mas a porta estreita, em que vai passar o que é realmente necessário, aí a gente vai fazer a análise mais criteriosa e aí a gente vai procurar passar o que tem de melhor em nós. Então, que nós tomemos o cuidado de não pegar o caminho largo, porque é aquele que nos permite tudo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, não é? Então, por aí a gente começa a fazer análise. Ok, eu posso tudo? Poder eu posso, mas será que é bom para mim? E aí a gente vai lembrar sempre de Paulo, nessa fala tão feliz e que combina tanto, dá tão certo em nós, né? E nos dá aquele referencial na hora de eu olhar a porta, qual é que eu quero escolher de verdade. Então a gente está vendo que é para nós, não é? Essa instrução. E aí, mas também às vezes a gente não sabe, a gente para na bifurcação e não sabe que caminho tomar, porque às vezes a gente fica na dúvida do que é o certo. Qual é a nossa condição moral? E aqui a gente não está falando desse moralismo barato, não. É a questão de saber o que é o certo e o que é o errado. E aí a gente pode dizer assim, mas eu não sei qual é o certo ou o errado. Até hoje eu não sei. Mas tem situações que a gente fica na dúvida mesmo, não é? De que caminho tomar. E aí a gente vai buscar em Kardec a resposta dos espíritos. Vamos começar pela moral. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder. Isto é, isso é a questão 629, tá? Do Livro dos Espíritos. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos. Olha só, a mesma coisa que está no texto de Humberto de Campos. Pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Mas Kardec, não satisfeito, quer confirmar mesmo, e ele pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Ele usa duas frases e ele fala a mesma coisa e ele confirma o que ele falou lá na 629. Para a gente ter certeza, para que a gente pare, respire e vá buscar analisar o que é o bem e o que é o mal. A gente no fundo sabe. A gente tem a chama divina. E quando a gente toma o caminho errado, tem daquele nó aqui dentro, e muitas vezes a gente vai contra esse sentimento e no final a gente quebra a cara. Aí na 631 Kardec pergunta de novo, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Sim, não tem dúvida, sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Eu grifei e o que é saber, porque muitas vezes a resposta está na nossa frente, vem através de uma conversa de um amigo, vem através de um show que a gente assistiu, vem através de um trecho de um livro que a gente leu, mas a gente simplesmente não quer ver. Porque às vezes a resposta que vem é contrária àquilo que eu quero. Ela é a certa, mas não é a que eu quero ouvir. Então eu prefiro nem saber. Então quando a gente quer
a gente vai saber o que é o certo ou errado, porque nós temos inteligência suficiente para distinguir uma coisa da outra, não é? Então, mais uma vez, fica claro de que se a gente tomar o caminho errado e se machucar, nós não somos vítimas. Nós não utilizamos da melhor maneira a nossa inteligência, a gente vai sofrer um pouquinho por conta disso, mas todo sofrimento, todo erro pode trazer o ensinamento. E aí cabe a nós juntar os caquinhos, né, e tomar o outro caminho para encontrar mais rapidamente essa felicidade. Mas aí a gente vai continuar no texto. Tá vendo? É isso que vai ser esse o dever de casa, tá? Cada um, o restante do texto, cada um vai pegar, vai ler um trechinho, vai trazer para a sua própria vida. Também não penetreis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam a edificação do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Perfeito para ano de eleição. Quem tem dupla cidadania tem 2 eleições esse ano. Então corre o risco 2 vezes de ter problema na família. Mas se nós seguirmos o ensinamento de Jesus, nós vamos entender que o outro tem o direito de pensar como pensar, tem o direito de escolher o candidato que quiser, e eu não vou colocar em risco a minha amizade, o meu relacionamento familiar ou com os meus amigos por conta de pessoas que sequer sabem que eu existo, pessoas que daqui a algum tempo ninguém mais sequer vai lembrar, mas eu fiquei com o laço quebrado na família. E assim como assuntos como políticos provocam problemas familiares, também tem outros assuntos que às vezes a gente começa do nada, vira uma discussão porque não houve o respeito, né, de que cada um pensa diferente, que todos os pensamentos são válidos e que todo mundo precisa ser respeitado por isso, e a gente cria um problema em família, e aí passam anos, a gente não sabe nem por que não fala mais com aquela pessoa, só vai descobrir quando desencarna e vai ver o tempo perdido. Então é mais uma instrução que Jesus traz aos seus discípulos e a nós. Que nós tenhamos esse cuidado, porque uma relação de amizade, uma relação familiar, vale muito mais do que qualquer assunto descartável. E está muito em moda isso, não é? A questão de estar tudo na mídia social e alguém posta uma coisa que o outro não gosta, e quantas coisas também estão virando normais sem serem, porque estão sendo repetidas com uma velocidade tão grande, e que o que era certo passa a ser normal. E algumas pessoas acham que passa a ser certo. O que é errado é errado. Ele pode até virar normal porque está todo mundo usando, mas ele continua sendo errado, não é? E é isso que a mídia social tem feito, é isso que o algoritmo faz. Repete, 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 daqui a pouco a gente vai achar que aquilo é o normal, é o correto. Por isso que nós vamos sempre voltar à nossa referência maior, que é o Evangelho de Jesus. Continuamos a nossa caminhada e diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram nas trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Olha que interessante a construção do texto, não é? Ele primeiro nos fala, vamos voltar lá rapidinho, ele nos fala da necessidade de nós escolhermos o melhor caminho. Ele nos fala que a gente não entre em discussão estéril, porque, na verdade, o que a gente precisa é buscar os nossos irmãos que se encontram perdidos no caminho, como nós queremos ser encontrados. Que nós utilizemos o nosso tempo para curar os enfermos, para limpar os leprosos. Então a gente tem muito o que fazer na caminhada da nossa vida.
que não dá para perder tempo com as distrações do mundo. E é isso que tem acontecido, né? Nós vivemos assim, é muita luz, é muito brilho, é muita novidade. E aí a gente perde o foco e toma o caminho equivocado. Quando, na verdade, é trabalhar por nós mesmos e pelo próximo. Estava escutando bem, eu acho que foi anteontem, uma palestra muito interessante num dos estudos do livro Pelos Caminhos de Jesus. É um estudo feito pela Federação Espírita da Bahia, em conjunto com a Mansão do Caminho, né? Vivendo o Evangelho. E eles estavam exatamente estudando pelos caminhos de Jesus. E Nádia fala, não basta nós fazermos a caridade se essa caridade não nos transforma. Porque a gente precisa desenvolver a indulgência, não é? Não é, Marcela? Benevolência, indulgência e perdão. E esse trabalho vai fazer com que a gente desenvolva isso em nossos corações. A gente pode fazer só isso. Se não transformar, ajudou o outro, mas nós ficamos parados no caminho do progresso. Mas se nós utilizarmos esse tempo para fazer o bem e esse bem nos transformar, nós estamos no caminho seguro em direção ao Pai. Mas a gente não pode parar, né? Se a gente para da enferruja, tem uma história lá no livro Pai Nosso, de Meimei, que é justamente da enxada que fica lá parada, enferruja e perde o uso. Assim somos nós. Ficarmos parados, a gente enferruja, desaprende, emburrece, fica preguiçoso e perde a oportunidade de crescimento. Então a gente continua caminhando. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alparcatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Primeira lição é a humildade, não é? Como nós vamos atender aqueles nossos irmãos necessitados com tanto ouro, com tanta prata? Chega a ser até uma forma humilhante de atendê-los. E ao mesmo tempo, se a gente não precisa exibir tanto ouro, tanta prata, aquele tempo absoluto que a gente utilizava para as conquistas materiais, a gente agora pode trabalhar na nossa conquista espiritual. Então a gente pode ver esse texto nas mais diversas direções e a gente pode escolher sempre o melhor caminho. Porque muitas vezes a gente fica, né? Eu sempre me lembro de Valdo falando numa palestra que nós estávamos vivendo um mundo onde nós tínhamos muitas crianças órfãs de pais vivos, porque era uma busca exagerada dos bens materiais. Para você ter tanto, precisa trabalhar muito mais horas e não sobrava tempo para o convívio familiar. Então as crianças ficavam lá o dia inteiro na creche, na escola. Eu vivenciei isso, porque eu trabalhei com aftercare e eu tinha crianças que chegavam na escola às 6 da manhã para o before care. Estudava o dia inteiro, ficava para o aftercare. Então a criança chegava na escola às 7 da manhã e saía às 6:30 da tarde. Chega em casa, está cansada, come e dorme. Não deu tempo de ter o convívio familiar. Aí a gente vai lembrar, as nossas crianças, elas não lembram dos presentes caros que eles ganharam 10 anos atrás no Natal. Se perguntar, não lembra mesmo. A gente lembra. A gente lembra do presente que foi mais significativo. Eu lembro da primeira boneca, só isso. Mas a gente não vai esquecer dos melhores momentos que nós passamos com os nossos pais. Aqueles dias que nós saímos para caminhar, eu lembro até hoje, meu pai adorava dirigir, então ele pegava o carro no final de semana e ele saía dirigindo pela Rio Santos, parando nas praias, assim, bem farofeiro, porque minha mãe fazia sanduíche, e aí a gente saía parando nas praias pela Rio Santos. Eu não esqueço isso. Mas eu não lembro dos brinquedos. Então as nossas crianças vão lembrar desses momentos significativos que elas tiveram com os pais, com os tios, com os amigos, essa relação. Então é preciso que a gente se pergunte se precisa juntar tanto supérfluo,
Será que a gente usa todas as roupas que a gente tem no armário? Será que a gente usa todas as coisas que a gente... Ainda bem que tem o bazar agora, né? Tem o bazar agora. Porque nem a casa que a gente sonha de 10 quartos, provavelmente a gente não vai usar os 10 quartos. Então é o momento da gente avaliar o que é que eu quero. Ter mais tempo para viver ou continuar vivendo para trabalhar, para consumir? E a gente vai ver daqui a pouco que Joana de Ângeles vai falar dessa questão do consumismo, que tanto tem tomado conta das nossas vidas, e esse materialismo não nos traz a felicidade que a gente busca. Do contrário, quem tivesse muito era sempre feliz, não é? E aí a gente lembra de mais esse trecho do Evangelho, porque é o melhor texto para combate à ansiedade. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponheis inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Não tem melhor remédio de prevenção à ansiedade do que esse. Aqui a gente não está criticando a questão de consumir. Nós vivemos no mundo material, a gente precisa comprar as coisas, a gente quer viver bem, dormir bem, comer bem. Natural, faz parte. A questão aqui, aonde começa o excesso, né? Até que ponto eu preciso sacrificar as minhas relações em favor do material? Até que ponto eu paro o meu crescimento espiritual por conta do material? É tão comum nós ouvirmos no centro espírita. O Concha está fazendo 20 anos, o Cefa está fazendo 31 anos. Quantas vezes ao longo desses anos nós escutamos as pessoas dizerem: olha, eu vou cuidar da minha vida material, depois eu volto. E se morrer no meio do caminho, o que vai acontecer? Será que não vai ser mais um espírito que a gente vai ouvir na reunião mediúnica dizer que não sabe que está desencarnado? Ou que vai dizer, puxa, quanto tempo eu perdi? Então a questão aqui é equilíbrio. E sempre que a gente estiver na dúvida, a gente volta ao nosso Mestre Jesus. E aí a gente continua. Até porque o nosso tempo já está acabando, com mais um trecho do Boa Nova. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseje aí os bens do céu com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor, sem vos contaminardes com a alheia iniquidade. Quão precioso é esse texto, porque ele vai nos falar tanta coisa, não é? Eu grifei algumas coisas que eu gostaria de comentar, cada um pode grifar o que lhe toca mais o coração. Então, em qualquer cidade ou aldeia, Jesus nos ensina que onde quer que cheguemos, que nós possamos levar, não importa o tamanho da cidade, ou se é aldeia, mas que a gente leve a boa vontade, que a gente leve o nosso coração aberto, a nossa mente aberta para servir. E se a pessoa não quiser nos ouvir, a gente simplesmente se retira. Nós não temos o direito de impor nada a ninguém. O espiritismo pode ser a melhor coisa da nossa vida. Não quer dizer que é a melhor coisa da vida do outro. Ele pode seguir uma tradição, uma religião que lhe faz mais feliz e que está de acordo com o seu entendimento. Até porque, como Raul fala, né? Espiritismo não é para qualquer um, não é para quem aguenta, porque são tantas as verdades que a gente escuta, é tanta
né, é aquilo, é a pergunta que nós ouvimos na leitura anterior, né, eu também não faço isso? Então, esses questionamentos não é para qualquer um, é para quem é forte. Então, é para quem tem coragem. Então, há de se respeitar que o outro não entenda, não queira e não aceite a mesma coisa que a gente aceite. Então, a gente vai sair bem, sem se magoar, não é? Quando penetrardes em alguma casa, que ela receba a paz. Onde quer que a gente chegue, que a gente leve a boa vontade, que a gente leve o amor, que a gente leve a paz, que o nosso falar seja sempre conciliador, que o nosso falar seja um falar de consolo, de amizade, de alegria, simples, não é? Sem ser aquela pessoa, o outro não concorda com a gente, aí a gente pode colocar aquela postura, não. Sabe nem o que está falando, quem sabe sou eu. Não é assim. Cada um tem seu momento de maturidade, de compreensão espiritual. Então, se eu tenho a postura de achar que o que eu faço, o que eu sei é o melhor, eu não aprendi nada ainda, não é? É o melhor para mim, não quer dizer que seja o melhor para todos. E a casa, ela pode ser tanto a questão física, né, onde quer que a gente chegue com respeito, mas pode ser o ambiente espiritual das pessoas. Às vezes a gente chega meio desarvorado e a gente acaba provocando desequilíbrio, desarmonia no ambiente onde a gente se encontra. Então, aonde quer que a gente vá, que a gente leve a paz e que as pessoas queiram nos receber, né? É tão bem-vinda. Ou ninguém quer ser aquele, oh meu Deus, chegou, aí a pessoa coloca a vassoura de trás da porta para ver se a gente vai embora o mais rápido possível. Vocês não fazem mais isso não, né? Porque agora a gente só usa aspirador, não dá para colocar atrás da porta. Mas isso sempre me lembra aquela doutora médica geriatra e de tratamento paliativo, Ana Cláudia Quintana. Numa das palestras dela, ela falou da avó, né, que a avó era uma pessoa tão querida que todo mundo queria cuidar dela. As pessoas faziam competição para cuidar da avó. E aí ela explica que essa avó era uma pessoa tão grata e ela fazia questão de expressar a gratidão a todos que cuidavam dela. E é por isso que todo mundo queria cuidar. Ela não reclamava da vida, ela não se lamentava de nada, era uma pessoa de alto astral. Vamos pensar que está todo mundo jovem aqui, eu sei disso, mas vai chegar um momento que de repente a gente vai precisar de alguém para cuidar da gente, né? Que a gente seja aquela pessoa que as pessoas queiram cuidar. E é isso que ela fala, que a gente vá transformando esse coração, fazer este coração um coração grato, feliz de ter alguém que cuida. Porque, do contrário, a gente vai ser aquela pessoa amarga que diz, ai meu Deus, alguém tem que cuidar de mim, eu sou imprestável. Não, eu cheguei numa condição que o meu corpo físico precisa de uma ajuda. Então, eu vou ser grata de ter alguém que cuide de mim, né? E, se possível, que a pessoa queira cuidar de mim. Não que seja obrigada a cuidar de mim. Mas isso vai depender da nossa postura, da nossa alegria, a nossa maneira de ser contagiante, de que as pessoas queiram estar em nossa volta. E esse trabalho, se a gente ainda não é assim, a gente sempre pode começar, né? A gente pode começar hoje. Desça sobre ela a vossa paz. E essa paz é o que o discípulo leva sempre consigo. E essa paz pode ser através de uma palavra consoladora, né, de um gesto de carinho, como a vozinha lá da Ana Quintana. Gente do céu. Então, essas lições, a gente vai vendo que a gente vai refletir muitas vezes sobre ela. O meu Boa Nova está até despencado, o que é um bom sinal, né? Porque a gente precisa voltar a essas lições de tempo em tempo, para nos relembrarmos que nós temos todo esse potencial bom. Se a gente tem a chama divina, é porque o potencial já está em nós, ele só precisa ser desenvolvido, ele só precisa ser despertado, alimentado, nutrido. E a gente nutre como? Com lições como essas. A gente nutre como? Lendo o Evangelho, lembrando de Jesus e, principalmente, tentando vivenciar com mais frequência possível as suas lições. Então, o dever de casa é capítulo 5 do Boa Nova.
vivendo o evangelho pelos caminhos de Jesus. Olha, eu cheguei à seguinte conclusão: se dá tempo de brincar lá no Instagram, dá tempo de ler. Eu estou neste trabalho. Mas a gente não pode encerrar o nosso estudo sem falar do texto Saudade de Jesus, do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. E é um texto lindíssimo. O livro é de 2016 e o texto é atualíssimo. Joana de Ângeles descreve como ninguém a condição que a nossa sociedade está vivendo hoje. E a gente vai entender por que a gente tem tanta saudade de Jesus. Eu vou ler só alguns trechos, tá? As distrações confraternizam com as tragédias. Multiplicam-se assustadoramente os agentes da hipnose do consumismo em fuga espetacular da realidade. Ignorando-se como adquirir a harmonia íntima, a avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem, não conseguindo, porém, proporcionar bem-estar por causa da sua fugacidade. Então, no que a gente está apenas buscando do lado de fora, os prazeres passageiros, a gente nunca vai conseguir preencher esse vazio. E isso vai nos gerar uma saudade enorme de Jesus. Os espetáculos do gozo infinito e fugidio apresentam-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio, logo transformado em solidão e mentira. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores para nutrir-se e crescer interiormente. Quanta saudade de Jesus! Sabe quando a gente fala assim, que a gente tem saudade da infância, que a gente tem saudade daquele tempo em que a gente não tinha responsabilidade, que tudo era bonito, tudo era azul. Não é porque a gente não quer ter responsabilidade, não é porque a gente não quer pagar conta, não. É porque naquele tempo, quando as coisas apertavam, a gente corria para o colo de papai e mamãe. Mas a gente se torna adulto, a gente não pode mais correr para o colo, mas a gente pode correr para o colo de Jesus. E buscar em Jesus esse apoio que a gente sempre precisa. E é por isso que nós vamos encerrar com esse colo. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Não te perturbe ou confunda a tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Medita na sua vida de dedicação aos infelizes, que somos quase todos nós, e propaga, porquanto jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser conhecido para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso abraço e nos deixar envolver por Jesus, porque Ele está aqui o tempo todo, nós que nos afastamos dele. Mas essa conexão a gente vai construir sempre. E quando a gente precisar de colo, a gente pede colo. E Ele está lá para nos receber. Muito obrigada.